E aí? Você tá vivo? Tá saindo? Boa noite. Vamos esperar a galera chegar. Ainda não entrou ninguém, né? Hoje nós temos um dia, uma noite especial, um bate-papo especial com vocês. Olá, o Rocco já entrou. Vamos ver o pessoal entrar agora para a gente começar. Ele vai solicitar. Aqui. Ele já solicitou? Já. Tira o cara. Isso. Está aguardando. Deixa eu abrir aqui. Ixi, eita! É uma cozinha inteira. Linda. A sua cozinha é linda, viu? Já estamos aí ao vivo, né? Já estamos. Vamos dar um tempinho para o pessoal. Sim, porque agora o pessoal vai chegando, né? O pessoal vai chegando. Isso. Já tem algumas pessoas aí. Eu também dar um tempinho para o pessoal chegar. Enquanto o pessoal vai chegando, Rocco, eu acho que é legal, primeiro, assim, a gente está junto nessa live depois de tantos anos, né? A gente tem a oportunidade de estar trocando informações. Eu vou preferir não falar quanto tempo tem que a gente se conhece. É melhor não, né? Deixa porque eu isso pode... Essa parte pula. Porque senão a gente vai se denunciar, né? Você e os seus cabelos brancos te denunciam, mas eu não, né? Não tenho esse problema. Já estou aqui com os meus cabelos na época de faculdade, era uma época, agora já estamos com o cabelo grisalho, né? Então já denuncia um pouquinho aí. Pois é. Mas é muito bom, né? Depois de tanto tempo, a gente poder estar trocando informações em uma área do conhecimento diferente, né, daquele curso que fizemos juntos. Então, assim, para quem já está aí, nós estudamos juntos em São Paulo. Oi, Michele, seja bem-vinda. Michele que entrou agora aqui, lá da cidade de Irati. Eu fiz um workshop sobre depressão lá, filha da professora Neuraci. Obrigado, hein? Obrigado por entrar aí também acompanhar a nossa live aí. Então, apesar da gente ter feito, se conhecido há tanto tempo atrás, no curso de teologia, que não era dentro da área terapêutica necessariamente, mas fizemos cada um a sua estrada, a sua caminhada nessa direção. E hoje a gente está aqui para falar de um tema extremamente pertinente, mas pelo viés terapêutico, né? Para discutir essa questão mais do psique, das relações humanas. Vamos falar sobre ansiedade e sobre depressão. Mas antes da gente entrar no assunto, talvez nem todos saibam, os seus convidados talvez não saibam, porque eu estou aqui em Salvador, Bahia, né? Conversando sobre o assunto, e os meus convidados não sabem de onde você fala. Exatamente, né? Você vê, nós estudamos em São Paulo, né, em Arujá, né, mais precisamente, há alguns anos atrás aí, com o pessoal, né, que... e né, cada um foi para um outro canto, né? O Genival aqui da cidade de Arapongas, meu brother, um abraço, Genival, que também entrou aqui. E aí você em Salvador, eu estou aqui morando, residindo em Cambé, minha cidade natal, com um consultório na cidade de Londrina, né, um grande polo, uma cidade maravilhosa, do Paraná, né? Aqui Londrina, norte do Paraná, e a terra abençoada. Que bom. Então a gente tem público hoje do Brasil inteiro, né? Acredito que até alguém fora do Brasil também deve estar por aí nos assistindo. Então eu acredito que vamos ter um papo intercultural. Com certeza. Né? Jamais esquecendo o linguajar baiano, né? Que a gente que aprendemos lá na faculdade, né? Algumas aculturações que nós aprendemos com esse convívio tão bom, tão bom. Certo, ótimo. Eu acho que a gente já tem aí uma turma de mais de 15 pessoas presentes na nossa live. Tá subindo, a gente já pode
Então, vamos começar, né? Tamo Nosso aí. assunto. Se só quiser mandar Você pergunta, depois pode mandar também, já pode ir escrevendo aí Isso. depois. Eu tenho um assessor aqui do meu lado que vai anotar as perguntas e vai me trazer as perguntas para poder facilitar o processo, tá? Legal, Então, as legal. perguntas que entrarem, a minha assessora aqui vai passar para mim e a gente vai conversar sobre ela. Fala Bacana. rapidamente quem é você, ou sua formação, o que você trabalha. Então, minha formação, além de teologia, que nós falamos que nós estudamos lá em São Paulo, né? Da minha formação também tem a contabilidade e também tem a formação de psicanalista, né? Formado em psicanálise, análise clínica, professor de psicanálise também faço mentoria empreendedora, mentoria de pessoas, né? De carreira também, mentoria individual de pessoas. E teólogo, escritor, né? Tem um blog aí também, tem meu primeiro livro já foi lançado, né? Desmistificando a Teologia da Prosperidade. Tem o segundo que já está na forma lá na editora, que é Crônicas de um Psicanalista, né? Que foi retirado do meu blog. Foi retirado do meu blog aí algumas crônicas de lá, que já estamos com quase 100 mil leitores. E palestrante, né? Fazendo workshop, rodando aí, fazendo workshop. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, de família abençoada, uma família que me deu tudo aquilo que poderia me dar no sentido de cultura, de educação e de valorização familiar, né? A Iana, uma outra colega psicanalista que está nos acompanhando, me acompanha. Um abraço, um beijo, Iana. Muito obrigado. Ótimo, que bom. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer uma apresentação rápida também da minha formação, né? Para que a turma acompanhe. Eu sou teóloga, minha primeira graduação foi teologia, né? Foi minha primeira caminhada. Depois que eu saí de lá, eu convalidei o curso pelo MEC. Quando eu saí da FLAM, né, da Faculdade Latino-Americana, eu reconheci o curso pela FBB, aqui na Bahia. Fiz uma pós-graduação em teologia prática e um mestrado lá no Mackenzie, em São Paulo, na área de teologia e educação, com ênfase em educação. Legal. Como a área de educação já era minha paixão desde essa época, foi sempre onde eu fiz a minha caminhada. Eu também fiz formação em pedagogia, fiz pós-graduação em psicopedagogia, que é desse lugar que a gente vai conversar hoje, da psicopedagogia. Fiz pós-graduação também na área de gestão educacional e coaching. Então, a minha formação, ela tem essa vertente. Ao longo desse tempo, né, ao longo da vida, eu trabalhei a maior parte dele com educação. Eu hoje sou professora da UNEB, Universidade Estadual da Bahia. Trabalho com curso de pedagogia, formando, né, novos professores, novos educadores. E também atendo como psicopedagoga e como coach. Então, a gente tem uma empresa chamada Cognitus. A Cognitus é desenvolvimento humano. Ela é focada, né, no atendimento de pessoas e na consultoria de instituições de ensino e de empresas focadas no desenvolvimento humano. Legal. Meu sócio, Josias Brasil, ele é psicólogo, está também agora fazendo o curso de psicanálise e atende também nessas áreas aí. Bom, devidamente apresentados. Isso aí, vamos lá. Vamos então falar sobre o nosso tema proposto. O tema que você propôs, e eu achei ótimo, topei, foi a gente estar conversando sobre depressão e ansiedade. Isso. Algo que de alguma maneira toca todo ser humano, né? Nós vivemos um momento onde as demandas do nosso dia a dia toca o emocional, o psique, o ser desse sujeito de maneiras tão diversas, mas tão intensas, que em algum momento todo ser humano vai passar por processos depressivos, ou uma depressão propriamente dita, ou uma ansiedade, ou problemas maiores como transtornos de ansiedade, enfim. Para a gente começar, eu gostaria de pedir que você definisse para a gente, ou diferenciasse,
O que é uma depressão e o que é ansiedade? É a mesma coisa, são coisas diferentes, diferencia para a gente a depressão da ansiedade. A ansiedade, ela vem de casos, por exemplo, que a gente pode falar que é ansiedade, ela tem um diagnóstico específico, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que ela é diferente da depressão. Como você bem disse, a depressão ela pode ter, as pessoas até confundem, que são os estados depressivos da depressão propriamente dita. Por exemplo, dentro desses estados depressivos, a pessoa pode até estar sentindo ansiosa, né? A pessoa fica ansiosa, mas tem ansiedade boa, a gente vai falar isso depois, tem aquelas ansiedades boas, né? Mas o transtorno de ansiedade em si, ele é um transtorno que, podemos dizer assim, o paciente tem um transtorno que o quadro é uma preocupação prolongada, né? Ele tem uma ansiedade intensa, incontrolável, ele tem aquela situação a ponto de atrapalhar as atividades pessoais dele. Isso é um quadro de ansiedade crônica, né? A pessoa vive... É um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Seria assim, em termos leigos, linguagem bem simples, aquela questão de falarmos assim que a pessoa tem preocupação demais para um futuro que nem chegou. Né? Exatamente, isso aí. Não é que se preocupar. A própria etimologia da palavra se fala pré-ocupar, né? Vamos separar, né? Preocupar previamente. Aproveitando a tua deixa lá, bem pedagogicamente, né? Vamos pegar a etimologia da palavra. Separa com ocupar. Então, não precisa ficar ocupando a mente com aquilo que ainda não aconteceu. Vamos ocupar a mente com aquilo que está acontecendo, com aquilo que existe hoje. Porque aí a gente consegue controlar melhor a ansiedade. A depressão, as pessoas até confundem, às vezes, com a questão de ser... as pessoas até falam que é uma tristeza profunda. Não, tristeza profunda é uma outra situação também. A depressão ela vem do latim depressione, né, que ela coloca ali essa questão, e ela descreve sentimentos negativos sombrios. Olha que eu gosto de usar essa definição, porque na mente da pessoa, a única coisa que passa na mente dela são coisas ruins, são coisas péssimas, são coisas negativas, nada vai dar certo, nada vai funcionar, nada funciona, a minha vida não presta, ela perde o interesse e o prazer pela vida. Né? De uma maneira simples, que já para as pessoas que estão nos ouvindo, a pessoa, então, com depressão, ela passa por isso. Ela tem sentimentos difusos de longa duração. Entendi. Eu gosto de uma definição que ela fala sobre a ansiedade, que é você estar sofrendo pelo futuro que ainda não aconteceu. Uhum. O estresse é viver o presente de maneira pesada demais, né? Intensa demais. E a depressão, ela está com o pé lá no passado, né? Porque é trazer cargas do passado para a sua vida presente. Uhum. Então, eu gosto dessa definição porque na minha cabeça, muito racional, né? Eu acho que faz sentido a gente fazer entender que a depressão, ela é patológico, é uma doença, é algo que tem todas as suas cargas genéticas, de hereditariedade, né, de predisposições hereditárias, mas ela vem sempre com uma carga de mágoas, de dores do passado, de um histórico que vai se marcando e, vamos dizer, pesando no presente. Quando a gente fala dos... Tem duas pontuações legais aí que a gente fala, né? De uma maneira simples que Freud definiria isso, colocaria, né, um resumo de Freud, ele diria assim, a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. Né? São dois. E o estresse é o presente. E o estresse é o presente. Né? Então, seria assim, o id, o ego e o superego, aqui dividindo na linguagem psicanalítica. Quando a gente tem os extremos não se equilibram, existe uma disfunção do psique. E aí é onde entra essa questão, que entra a parte de olhar o
o ser humano, olhar para a psique dele e entender, poxa, por que é que ele está carregando? Também, aí vamos aqui, a gente vai falar, por que é que ele insiste em carregar aquele passado e por que é que ele insiste em ter as preocupações com os excessos? Por que é também que ele gosta de se sentir sempre estressado, né? Então, são 3 situações bem distintas e bacanas. Que não vai dar para, nessa live, a gente aprofundar todo esse conteúdo. Mas é onde permeia, eu acho que todo o trabalho terapêutico, né? Teve a gente falando se pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta. A professora já falou que tem uma assessora que está anotando as perguntas lá para a gente. Pode mandar as perguntas aí. Inclusive, ela já me direcionou que alguém falou exatamente sobre a questão da ansiedade ser uma previsão do futuro, não previsão, mas uma preocupação, uma angústia prévia sobre esse futuro. Sofrer com antecedência, né? É isso. Sofrer com pouco. Eu, como psicopedagoga, nós trabalhamos. Algumas pessoas misturam muito o espaço do psicólogo com o do psicopedagogo. São 2 coisas bem diferentes, tá? Bem distintas. O psicólogo trabalha com as emoções, com os sentimentos de uma maneira extensa e densa. O psicopedagogo, ele é focado no aprendizagem. Todo o nosso trabalho é focado no processo de aprendizagem desse indivíduo. Como eu sou pedagoga, o pedagogo, ele é focado no ensino, nas metodologias de como ensinar. E o psicopedagogo de como aprender, como a nossa cabeça aprende, como o ser humano aprende. E como a gente pode usar instrumentos para e diagnosticar dificuldades de aprendizagem e como a gente pode usar ferramentas para melhorar a qualidade do aprendizado do indivíduo. Considerando que o ser humano é o que sabe, nós somos aquilo que aprendemos, né? Nós somos frutos da nossa história, das pessoas que convivemos, dos professores que tivemos, das situações, então somos marcas, né, do passado. Então, o psicopedagogo, ele vai focar na infância, nos diagnósticos dos déficits e na estimulação dos processos de aprendizagem. Na adolescência, nós vamos trabalhar focado em como esse adolescente pode ter um rendimento escolar melhor, identificando aquilo que tem dificuldade ou que tem dificultado esse processo de ensino e aprendizagem que ele está vivendo. Então, quando geralmente uma mãe traz um adolescente, uma criança ao meu consultório, ao meu espaço, essa criança quase sempre tem tido dificuldades no mundo da escola. E por essas dificuldades que eles têm tido, chegam até a gente. E na idade adulta também a gente trabalha de uma forma menor, mas nós vamos aprender a vida inteira, né? E aí o adulto, ele passou pela educação básica, sem a maior preocupação, mas agora ele quer fazer um concurso público. E ele percebe que ele tem entraves nesse processo de aprendizagem e que ele precisa avançar. Então, nós também fazemos esse acompanhamento desse indivíduo para identificar quais são esses bloqueios, essas dificuldades, se existe uma patologia ou não, né, uma diferenciação das características desse processo dele, e como ele pode otimizar esse rendimento acadêmico. Bom, em termos gerais, esse é um trabalho que o psicopedagogo desenvolve. O que a ansiedade é um processo que a gente trabalha bem de perto. E eu queria trabalhar a ansiedade no ambiente de aprendizagem, porque quase sempre as dificuldades que a gente encontra de aprendizagem está focada nesse processo de ansiedade. Eu trabalhei muitos anos coordenando escolas com ensino médio, com alunos de 15 a 18 anos já concluindo a educação básica para entrar no vestibular, no Enem. E o nível de ansiedade desses adolescentes é realmente assustador. É muito preocupante quando a gente percebe que aquele adolescente, ele não consegue estudar ou aprender o que estuda. Não é que ele não tem um cognitivo bom, não é porque ele tenha
uma dificuldade sináptica, né, de compreender os processos neurais, de desenvolvimento humano. É uma criança, um adolescente saudável, mas a ansiedade o impede de avançar. Eu já vi muitas vezes meninas e meninos desmaiando na semana de prova, com diarreia na escola, não conseguindo fazer avaliação porque estava na semana pré-ENEM, entendeu? Então, essas tensões que traz um nível de ansiedade que quase sempre, eu diria, se não é o maior problema no processo de aprendizagem entre adolescentes e adultos, é um dos maiores. Talvez, se não é o maior, é um dos maiores. Talvez por causa de toda essa situação assim, porque o que move a questão da psique de todo ser humano, né? É a questão da fala do outro, né? Nós vamos ver isso em Freud, nós vamos ver isso em Lacan, nós vamos ver isso em Bion, Winnicott, né? Todos eles vão nessa linha, né? Da fala do outro. Então, qual é a fala que está sendo impregnada, que está sendo feita naquela criança, naquele adolescente, naquele jovem? Né? Tem uma pesquisa, uma palestra que eu tenho feito agora, que é assim, que eu estou escrevendo sobre isso até, que fala a importância dos pais na primeira infância, com seus desdobramentos na vida, adolescência, adulta, juventude e adulta, né? Porque é exatamente isso. E é interessante porque, assim, por que nós estamos vivendo uma sociedade ansiosa, né? Uma sociedade até estressada, tudo é motivo de estresse, né? A gente vê, esse não pertence a tal grupo, esse é tal grupo, isso, tudo é o estresse, né? Tem que pertencer a tal grupo. Então, esse estresse, essa ansiedade, antigamente, vamos pegar os mais antigos, quando eles tinham, meu pai passando aqui atrás, tá, gente? Antigamente, quando o pessoal estudar, a cobrança era diferente. Hoje a criança é cobrada que ela não pode errar, ela não pode ter o momento dela, né? Esse sistema de ensino atual até, como eu atuo também como professor, a gente acaba vendo muitas coisas, às vezes a cobrança, às vezes diferenciada, né? Tem um trabalho que eu faço que é a saúde mental e profissionais a saúde mental e emocional dos profissionais da educação, que a gente comentou outro dia, né? Certo. Bastidores, né? Que eu fiz uma pesquisa com 600 profissionais, desde quem transporta o aluno até na época com quem era secretário de Estado de Educação. Então, por que essa ansiedade muito forte? E acaba levando, sim, aí o desdobramento, que não foge daquilo que nós estamos falando, que vai acabar levando a uma depressão, vai acabar levando talvez a um quadro pior, que acaba cometendo até um suicídio, né? Então, todo esse quadro de ansiedade é terrível, porque a criança é pressão. Vamos pegar o videogame. A criança o tempo todo está no videogame e ela está tentando jogar, ela não quer perder, olha, não quer perder. Estamos recebendo muitas perguntas aqui. Então manda lá. E eu estou pedindo para ela colocar na fila aqui. Manda lá. Porque já tem algumas aqui. Mas deixa eu só concluir uma situação. Sim. E aí, porque como a gente está falando com muitos pais aqui, então é uma oportunidade bacana de eu dividir uma coisa com esse público. Uhum. Muitos dos problemas gerados por esses de aprendizagem por crianças e adolescentes, e até mais os adolescentes, vêm de uma demanda psicossocial. Uhum. Né? E quanto mais elitizada é a escola, maior é o nível de ansiedade que essa criança, esse adolescente vai apresentar. Uhum. Porque a escola, ela exige dele um resultado. O pai exige da escola e exige dele que passe. Uhum. Então, a escola joga um excesso de informação que esse adolescente é obrigado a reproduzir. Muitas vezes não é nem de refletir ou pensar, desenvolver conhecimento propriamente dito. É reproduzir as informações mesmo. Uhum. Colocar, né, as fórmulas no lugar, o X no lugar. Eu costumo dizer que hoje
A educação, ela está num momento onde ela não está tão focada e preocupada no quanto esse aluno é competente de fazer links no processo de aprendizado. Mas a escola vai cobrar que o X seja realizado no lugar certo. Que ele saiba, né, fazer a marcadinha certa. E isso me preocupa enquanto educadora, sabe? Porque ele é cobrado a esse processo de receber aquele acúmulo de conteúdo e reproduzir nas avaliações e ter bom resultado. E algumas vezes é tão cruel, porque esse resultado é para passar em um vestibular, passar em uma faculdade que ele nem escolheu fazer. Que ele está fazendo sob pressão, porque a família inteira até o curso escolheu para ele aquele curso. É aquela fala Eu lembro de um Lacan, aluno... É aquela fala que Lacan e que Freud coloca, é a fala do outro. Né? Ele está fazendo um curso porque o outro escolheu, porque não é aquilo que ele queria fazer. E nós vemos várias pessoas que depois chega lá no último ano da faculdade, eu vou desistir porque não era isso que eu queria fazer. Isso. Eu tive uma colega de faculdade que disse para mim, durante o curso, quando eu receber o certificado, eu vou entregar para meu pai. Porque esse certificado é dele, não é meu. Eu tive um aluno, há mais de 10 anos atrás, em uma instituição que eu trabalhava no processo de orientação, onde ele estava no terceiro ano do ensino médio e ele começou a apresentar características depressivas. E falar em suicídio. E era um menino jovem, estudante de terceiro ano do ensino médio, 17 anos de idade. Começou a ter falas recorrentes sobre isso. E eu comecei a acompanhar. E num dia que ele teve a cartaz, que ele botou tudo na mesa, ele falou, o avô dele era militar e advogado. O pai dele era juiz de direito, advogado. E a mãe o obrigou a fazer direito. Ele tinha que fazer direito. Ele não tinha escolha. E ele usava, ele trouxe para a gente expressões muito pesadas que essa mãe trazia para ele. Coisas do tipo, ou você vai se tornar um advogado, ou você não é meu filho. Minha família tinha advogados. Ou você permanece na família, ou você escolhe o seu caminho. Ele queria fazer música. Ele queria fazer música. No consultório então, aparece muito isso, né? Pessoas que vão lá... Então a mãe dele disse, olha... O outro pediu para fazer aquilo. Então, enfim, foi muito pesado, foi uma situação que eu vivenciei, mas em níveis diferentes, essas pressões daquela profissão que ganha mais, que vai dar ele um retorno financeiro melhor, ou que a empresa da família espera que ele desenvolva, enfim. Às vezes é uma situação muito injusta. E não tem como esse adolescente não viver em crises de ansiedade. Num processo excessivo de cobranças acadêmicas, extremamente conteudista, com uma pressão social de que ele tem que vencer, de que ele tem que passar, de que ele tem que fazer aquele curso. Quer dizer, aí trazem para a gente, como profissional de terapia, qual é o problema dele? Né? Qual é o problema desse adolescente? Será que o problema é dele? Eu, assim, costumo dizer, entre meus alunos e colegas no espaço de discussão, que a gente fica feliz quando ele consegue identificar que o problema não é dele, mas que ele tem a lucidez de entender que eu sou um sujeito diante do mundo, ainda que o mundo me empurre para este lugar, eu grito. Eu grito por um espaço que me pertence e que eu escolhi outra caminhada. Então, assim, esse diálogo nem sempre ele é fluido entre a família, mas é muito bom quando a gente percebe adolescentes que têm essa clareza dele enquanto sujeito. Entende? Ele não entra na loucura de que eu tenho que ser, eu tenho que responder. Ele se identifica diante do processo. Eu acho isso bem bacana. Mas vamos lá. Vamos às perguntas. Vamos lá. Lê para mim. Tem uma história que alguém pergunta aqui, uma criança... Eu tenho uma criança na igreja que só dorme com os pais. Se for pro quarto dela, se desespera. Diz que está vendo coisas. O que está acontecendo com ela? Que idade essa criança? Olha só, você ouviu a história? Ouvi. Uma criança... Essa criança foi acostumada a dormir com os pais desde a primeira infância e, ou não sei que idade tem, seria bom que a pessoa que, eu não sei quem foi, fez a pergunta, dissesse que idade
qual a idade dela hoje. Mas hoje ela não aceita sair do quarto dos pais. E quando os pais tiram, ela tem crises no quarto dela e diz estar vendo coisas. Tá, crises emocionais de pânico e diz estar vendo coisas. Isso é comum. Então, por exemplo, qual é a recomendação? Qual é a recomendação que a gente passa geralmente para os pais? A criança, existe alguns momentos que ela pode e deve dormir com os pais, não tem problema nenhum. Mas é recomendável que ela sempre durma desde o nascimento no seu quarto. Né? Ou pelo menos, se tiver o quarto ali, tiver o berço dela, no berço dela. Por que isso? Exatamente o que nós chamamos no tal do complexo de Édipo. Né? O tal do complexo de Édipo mal resolvido, que é o que está acontecendo com essa criança. O que é o complexo de Édipo mal resolvido? A criança entende que a mãe faz parte dela, ela não entende que a mãe é uma outra pessoa, que a mãe é um outro ser, é um outro ente. Ela entende que ela faz parte dela, porque foi dali que ela saiu e ela entende isso ainda. Né? De uma maneira simples, é assim que a gente vai explicar aqui para o pessoal entender de uma maneira mais leiga. Né? E isso acontece o quê? Ela acostumou. A informação é que essa criança já tem 8 anos de idade. Acabei de ver aqui, tem 8 anos. Então, está na idade da castração, que a gente chama. Já deveria ter sido castrado antes. E ela vai criar esses empecilhos agora para dizer que está vendo coisa, está criando coisa. Não, a gente não vai tirar dizendo que ela realmente não esteja vendo. Mas vai mandar, por exemplo, para uma psicopedagoga que ela vai fazer o teste do desenho, vai mandar ela fazer desenhos, um psicólogo que vai mandar fazer os desenhos ali, vai ver que esses desenhos não são monstros. Projetivos. Os desenhos são os projetivos. Que são as projeções daquilo que ela vive. Ela não quer sair de junto com a mãe. Vou dar um exemplo aqui. Mas ela precisa. Precisa. Mas ela precisa. Viu, mãe? Eu não sei quem é. E ainda bem que ela não me disse quem é. Na verdade, é a mãe. Mas o responsável que sofre mais. Mas, assim, o que acontece nesse caso? Já viu aquela criança que o pai e a mãe falam assim, o responsável fala assim, nós vamos ao mercado, você vai comprar 3 produtos, tem direito a pegar 3 produtos. Quando ela pega os 3 produtos, aí ela vai tentar pegar o 4º produto. O pai e a mãe, que já orientou, falou assim, não, você falou 3, então você vai ter que abrir mão de 1 para pegar esse. Porque o combinado é 3. Aí a criança fala assim, não, e começa a fazer todo aquele drama todo. Né? Esse período da quarentena tá bom que não pode levar a criança no mercado, então não vai ter drama nenhum no mercado agora com relação à criança fazendo as birras dela. Né? Então a criança vai lá e faz aquilo ali. Aí é a mesma coisa com relação a essa questão da castração que precisa ser feita para ela não dormir mais junto com os pais. Vai doer mais na mãe do que na criança. E a criança vai acostumar, tá? A criança vai acostumar. Lógico, um processo de acompanhamento, como ela tem 8 anos, um processo de uma psicopedagoga, uma psicóloga, né? Pode marcar comigo que eu atendo, viu? Vai ser... Pode me procurar que a gente faz uma agenda. Mas olha só, eu gostaria de fazer uma intervenção nesse processo. Primeiro, aqueles que ainda estão no processo anterior, avisar. Criança não tem que dormir no quarto dos pais. Não tem, ponto. As minhas filhas, eu tenho 2. As minhas 2 chegavam da maternidade e já ia para o quarto dela. Né? Já tinha o berço dela. Ainda na época o quarto estava em construção, ela ainda ficou um tempo no berço dela, dormindo no meu quarto. Mas assim que o quarto dela ficou pronto, ela já foi para lá. Então, assim, criança na cama com os pais, só em caso de estar com febre, estar doente, precisa ser acompanhada durante a noite. A febre passou, está com saúde, volta para o seu quarto, para sua cama, para a sua vida. Quando isso acontece desde a primeira infância, desde os primeiros, a criança vai vivendo isso sem traumas, sem dores, sem sofrimento. Ela entende que aquele espaço é dela e isso é importante porque constrói nessa criança um espaço de pertencimento, é o meu berço, é o meu espaço. E isso vai ajudar na construção dessa personalidade de alguém que se encontra como sujeito no mundo. E quando ela percebe que o espaço que ela está não é dela, é a cama do papai e da mamãe, é no meio de alguém, isso
vai passando para ela uma mensagem de que ela é uma invasora de um espaço que não lhe pertence. Isso aí. Então, não é saudável nem para a construção da personalidade desse sujeito, nem para a saúde emocional do casal, Isso para a aí. intimidade do próprio Eles casal. precisam ter Então, essa vida deles e a criança precisa ter o essa próprio espaço dela. discussão é extremamente relevante, porque não é a criança que escolhe ficar no quarto ou na cama dos pais. São os pais que fizeram essa escolha por ela. Agora, quando ela já se apropriou desse espaço, vai ser realmente doloroso retirar, mas é necessário. Não deveria nem estar. Mas uma vez que está a mãe, ela precisa sair. Sabe? Ela precisa sair. Quanto mais tempo ela fica, isso vai trazer marcas para a personalidade dela. Marcas de dependência física, emocional, de falta de uma característica muito forte, né? uma característica muito forte, por exemplo, na mentoria, usando as ferramentas, lógico, que a gente tem, né? Quando você vai, ou no consultório, vamos colocar no quadro clínico ali do consultório, você vê assim, pessoas extremamente inseguras, pessoas extremamente medrosas, pessoas extremamente que são improdutivas, né? Todas as pessoas tiveram pais superprotetores, quase sempre, 99,9% é esse caso, e tem a questão de causar numa criança que é totalmente dependente. Ela depois, futuramente, ela vai procurar uma outra pessoa que ela vai se tornar, ela não vai conseguir ser independente para o resto da vida. Né? Então, essa pergunta, eu acho que... A próxima pergunta. Gostaria de saber se a depressão e a ansiedade têm graus diferentes por classes sociais. É interessante essa pergunta. Então, espero a gente ter respondido, mas a gente fica à disposição para ampliar essa discussão, particularmente depois, seja quem for a pessoa, pode nos procurar, porque depois esse assunto a gente tem nossos Instagram aqui, manda direct para a gente. Né? Tem o número do nosso WhatsApp lá na bio também, pode mandar para a gente está à disposição. Olha só a próxima pergunta. Temos umas 5 já aqui, viu? Mas olha só, a pessoa está trazendo... Existem níveis de ansiedade e depressão? Existem graus, níveis? Esses níveis têm relação com a situação financeira, social do indivíduo? Quer dizer, o nível de ansiedade e depressão que essa pessoa vem a desenvolver está relacionado com o ambiente social, o sociocultural dela? É uma mescla. E aí? É uma mescla. Eu tento pegar uma tela aqui, que eu estou também com o meu notebook aqui, que eu tenho um material que eu faço workshop, que eu falo sobre isso. Por exemplo, assim, primeiro que ela não tem distinção de classe social, né? Vamos colocar assim. Né? Depressão bate na porta de todo mundo. Bate na porta de todo mundo. Da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, da pessoa de idade, né, do senhorzinho. Mas os fatores que influenciam, que eu acho que a gente pode englobar isso, talvez essa pergunta a gente pode resumir dessa forma. Os fatores que influenciam podem ser tanto social, como biológicos, quanto psicológicos. E aí vamos definir esses 3 aqui. Fator social significa questão monetária, questão valores? Não. Fator social significa uma questão... vou contar uma história aqui, por exemplo, um garoto que mora numa favela e um garoto que mora numa cidade, num bairro nobre. O que mora na favela se deu bem e o que mora no bairro nobre, ele entrou em depressão e tenta suicídio. Então, quer dizer, o fator social aqui não é o valor monetário, mas é o fator social psicológico que envolveu tudo isso. Qual era a pressão psicológica que ele vivia? Qual foi a estrutura familiar desses meninos, dessa pessoa? Qual a estrutura psicológica que foi passada por trás dele? Quais são os traumas que ele viveu? Porque assim, o nascimento é um trauma. Todos nós passamos pelo primeiro trauma, que é o nascimento. Estamos no ventre da mãe e tem que sair dali. Alguns parto natural, e isso vai influenciar. Né? O parto natural... Não é à toa que já se nasce chorando, né? O parto natural e a cesárea influencia muito depois no desenvolvimento também das crianças, dependendo, vamos colocar um parênteses aqui, dependendo muito também da questão dos pais, mas influencia demais também essa questão. Mas nessa questão que é da pergunta dela, existem algumas questões, por exemplo, que dá para diferenciar. O próprio CID-10, quando você coloca lá,
a categoria da depressão ela é colocada como B32, e aí ela tem as diferenciações lá 32.2, 3, 4 e 5, né? Que é para diferenciar que tem um estresse pós-traumático no meio, tem algumas situações ali nesse meio todo. E segundo o DSM-10, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, o 4, que saiu lá nos anos 80, né, que foram os primeiros nos anos 80, eles já traziam essa diferença. E essa questão que ela traz da diferenciação dos níveis de depressão, pode ser a questão de uma depressão mais aprofundada, uma depressão mais suave, vamos dizer assim, e uma depressão daquela que a pessoa está conseguindo já sair dali. Um pouco sobre isso, até porque assim, na psicanálise a gente entende que a vivência disso, ou a empatia de se colocar no lugar da outra pessoa para vivenciar aquilo que ela está passando para a gente na análise, é muito importante. Então, existem sim alguns quadros diferenciados de análise da depressão. Alguns podem ser um quadro mais pesado, que aí todo quadro de depressão muito pesado vai necessitar de um acompanhamento medicamentoso, que aí é só o psiquiatra que vai dar, que aí sempre é o psiquiatra, não o psicólogo ou psicanalista. Nós não podemos medicar e nem retirar uma medicação, mas a gente entende o porquê daquela medicação, quais são os seus efeitos, né? Todos nós temos as nossas formações, estudamos para isso, mas quem medica é único e exclusivamente. Então, alguns casos não tem como não ser um caso medicamentoso. Eu acho que eu consegui resumir aqui de uma forma essa pergunta. Eu quero acrescentar Se tiver dúvida, pode a comentários. pessoa mandar mais. Viu? Se a pessoa tiver, pode continuar mandando. Se não respondeu, falar. Então, deixa eu dar o meu parecer. Depois. Eu quero dar o meu parecer, minha contribuição nesse ponto e também acrescentar alguns comentários que a gente está recebendo. Quando a gente fala da situação das crianças nos quartos dos pais, houve comentários sobre pessoas que moram em casas pequenas, com um quarto só, ou em situação de vulnerabilidade, enfim, onde não tem condição financeira. Então, deixa eu abrir um parêntese aqui, até na pergunta anterior, para dizer, nós estamos falando que é ideal. Se não tem condição, só existe um cômodo a casa, e essa casa tem que estar ali, todos os habitantes dela, o que não tem remédio, e remediado está, já dizia minha mãe. Não tem remédio, não tem opção. O que a gente está falando é de questões do que deve ser, o que é saudável, o que é indicado, o que é melhor. Então, não quer dizer que a gente vai estar aqui pesando a situação financeira de alguém que não tem condição de tirar, porque só tem. Mas se existe 2 cômodos na casa, uma sala e um quarto, já dá para dividir isso aí na hora de dormir, tá? Então, deixa eu fazer uma pontuação nessa que você falou de um cômodo só, que é interessante. Por exemplo, você lembra da favela lá de Guarulhos, que a gente fazia estágio lá, né, da época de pandemia, né? E aí eu lembro de situações que eu vivi ali, que eu vivenciei, que foi muito interessante. Eu fui fazer um estágio lá com uma assistente social, né, e eu aprendi muito com ela na época. E a gente foi a uma casa, e tinha ali em torno de 5, 6 crianças na casa e um cômodo muito pequeno. Mas eu achei muito fantástico qual era o grau que ela já tinha implantado ali de ensino na casa. Eles colocaram cortinas, dividindo o espaço onde dorme o casal, onde dorme as crianças, e foi muito interessante. Então, mesmo que seja um cômodo, né, tem como. Né? Vale a criatividade, né? Vale a criatividade. Entender que ela tem um espaço dela. Né? Lógico que aquilo que você falou, leva-se em consideração e lutar para sair. O que é possível fazer, né? Possível. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, o que dá para fazer. Mas coloca lá um pano, alguma coisa para separar o ambiente onde é da criança. Pois é, faz um rodízio aí, né? Exatamente. Mas vamos lá. Eu queria também dar uma contribuição com relação à relação social, econômica e cultural e a questão da depressão e ansiedade.
O que eu percebo, aí vai da minha vivência, da minha experiência, é que pessoas de classe média baixa, elas são muito mais bem resolvidas no quesito ansiedade do que pessoas de classe média alta. E eu vou te dizer que eu transitei e atendi pessoas nas duas dimensões. E ainda tem, né, desses dois espaços. Tanto quanto psicopedagoga, como professora, coordenadora. Hoje eu estou em uma universidade estadual, então os meus alunos, na maioria, são classe média baixa, né? São pessoas simples. Até porque eu dou aula no Campus 13, não é em Salvador, eu dou aula no interior do estado. Mas, em termos gerais, o que a gente percebe é a criança criada em uma situação econômica inferior, mais baixa, é dada a ela responsabilidades mais cedo. Sabe? Ela tem responsabilidades mais cedo, ela recebe autonomias mais cedo. E uma criança de classe média alta, ela, principalmente filhos únicos da vida, são hiperprotegidos. Eles não podem pôr o pé no chão, andam tarde, sabe? Então, é lógico, uma criança que a mãe carrega no colo, o pai carrega no colo o tempo inteiro, se pôr o pé no chão, o chão está sujo, essa criança não vai andar tão cedo. Porque para andar, ela precisa pôr o pé no chão. Se ela não pôr o pé no chão, mãe, pai, ele não vai andar. Aí eu já vi uma vez uma mãe que ela colocava o edredom, um colchonete no chão para a criança andar. Ninguém aprende a andar em colchonete. Tem que ter um chão firme, chão, para poder ela andar. A mesma coisa a oralidade. A criança olha para o objeto, ela no mesmo momento, o pai entrega, a mãe entrega, porque sabe que ela deseja. Então, supre todas as necessidades daquela criança no primeiro momento. Essa criança não vai falar, ou vai ficar 2, 3 anos para começar a falar, porque Vygotsky já dizia que nós somos seres sociais, e nós aprendemos, nós somos diferentes dos outras espécies, o ser humano ele aprende copiando quem ele vê. Eu gosto muito de uma expressão do Vygotsky, que ele diz assim, se você pega um cachorro, um gato, e cria ele longe de tudo e de todos os outros da sua espécie. Um dado momento da vida, o cachorro vai latir. O gato vai miar, porque ele é gato. Mas o ser humano, ele só vai falar se ele ouvir outros seres humanos falarem. Porque nós somos sujeitos que aprendemos por imitação. Nós aprendemos a andar porque vemos os nossos iguais andando, né? Nós falamos porque os outros falam. Então, essa relação social vai moldar e muito esse sujeito. Então, os pais têm que entender que os seus filhos precisam, desde cedo, desenvolver autonomia. E para desenvolver autonomia, ele vai ter que correr riscos. Sempre, né? Ele vai ter que cair para levantar, ele vai ter que ter a necessidade de falar para repetir, eu quero isso. Mas se ele fala, a mãe já entrega água, né? Ele não vai precisar falar água, dá trabalho. Para que ele vai ter esse trabalho? E aí então, vai gerar um adulto depois frustrado, um adulto depressivo, um adulto que vai... Cheios de sequelas. Vai ser sempre uma questão... E tem mais perguntas lá? Tem. Então, só para concluir, o grau sociocultural vai influenciar, sim, mas vai influenciar muito mais a maneira com que esse pai, essa mãe e as pessoas que convivem ao redor dessa criança intervêm, né, na formação de vida deles. Pessoas que aprendem desde cedo a lidar com problemas, ele vai ter menos medo de enfrentar problemas na idade adulta. 10 minutos. Ok? 10 minutos. Qual é a outra pergunta? Quais sintomas de depressão infantil? Alguém está perguntando como é que a gente percebe, quais são os sintomas de identificar que aquela criança está em depressão. Depressão na infância. Depressão na infância, ela tem alguns pormenores diferenciados aí, né? Por exemplo, a criança ela não quer saber muito de brincar,
né? Ela não se diverte tanto. Tem a questão da criança tímida, criança introvertida. É diferente. E isso não é depressão. É depressão, gente. Mas A característica você percebe que tem criança que realmente ela fica sempre ali. Eu vou usar uma expressão que a gente usa aqui, amuadinha, né? Uma criança amuadinha, aquela criança que ela não está desmotivada o tempo todo, ela não tem motivação nenhuma, porque introspecção é uma coisa, aquela criança mais fica na dela, mas a criança que tem nessa questão da depressão infantil, ela tem dificuldade, aí vai desenvolver que a gente até comentou isso um dia, pode ser confundido com TDAH, dificuldade de aprendizagem, né? A questão dela... O TDAH nem tanto, porque o TDAH é hiperatividade, ele vai ser mais agitado do que o normal. Isso. Mas o TDA, sim. O TDA, aliás. E ela vai acabar tendo a dificuldade de aprendizagem, ela vai ter uma dificuldade de ter prazer nas coisas, quase a mesma coisa que o adulto. Ela vai ficar sempre mais doentinha. Não, gente, doente. E vamos entender o seguinte, a psicossomática, né? Porque ela vai ter uma questão que vai ser um pouco mais hipocondríaca. Isso também vai depender da convivência em família, né? De tudo, a questão de tudo é doença, tudo é doença, tudo é doença. Então, aquela criança, para ela... E pressão. Vamos voltar lá na ansiedade. Pressão demais na criança. Colocou pressão demais... A gente tem um termo bem simples, fala assim... Nem de mais, nem de menos, né? A gente já falou, nem de mais, pressão demais no parafuso, ele espana. Então, vai espanar. A criança precisa usar uma expressão, ser levada com moderação, com cuidado. É muito mais sempre o adulto tendo que se reeducar como que lidar com a criança do que a criança. A criança vai ser mais fácil de lidar, né? Então, alguns sintomas de depressão infantil é muito mais difícil de detectar sem que seja por um profissional. É muito mais um profissional que vai conseguir detectar essas coisas. E aí vai ser aquela questão novamente, levar para um psicólogo, levar para um psicanalista, para um psiquiatra, para um psicopedagogo, porque é ali que vai ser feitos os testes e que vão descobrir o diagnóstico mais assertivo. Eu estou um pouco preocupada porque a gente tem 8 minutos para encerrar. 7 agora. A gente tem as dicas ainda que a gente tem que a gente programou para dar no final. Então vamos fazer o seguinte, faltando 2 minutos, a gente fecha a live e volta para dar somente as dicas de como prevenir depressão, como prevenir ansiedade, ok? Beleza. Pode ser? Pode ser. Então, vou só fechar essa pergunta, fazendo a minha contribuição, e a gente fecha esse momento e vai dar uma estendida só para dar depois as orientações, ok? Bom, peraí. Muitas perguntas eu não dou conta. Deixa eu finalizar. A pergunta última que você estava respondendo é como identificar uma criança depressiva. Então, vamos lá. Mãe, pai, ou aquele que cuida, que acompanha essa criança. Primeira dica, você acompanha essa criança e você percebe que ela tem um processo natural dela. Ela tem os horários dela de comer, de brincar, de agir. Você percebeu que esse processo saiu do curso natural de forma radical. Então, porque se é uma criança que ela é introspectiva, ela é tímida, mas é o natural dela, essa pessoa que o acompanha conhece. O movimento natural é esse, ele sempre foi assim. Então, é uma questão de sensibilidade de quem o acompanha. Mas a depressão ela vai ser percebida porque mudou. Alguma coisa vinha em um processo natural, de repente aquela criança não come mais. De repente ela não sorri mais. De repente ela não faz xixi e cocô na hora certa. Ou deixa de fazer ou faz demais. Porque, principalmente nessa primeira infância, o fazer o cocô e xixi está relacionado com o estado de humor. Mas a gente não vai ter tempo para entrar nessa discussão agora. Isso aí. Mas então, você percebeu que o comportamento, de forma geral, mudou. Então, a primeira coisa que você tem que colocar de lado,
essa mudança de comportamento está relacionada a uma questão biológica, física, ela está doente, né? Ela está com febre, ela tá com verminose. Eu lembro que a minha filha mais velha teve um processo horrível aos 2 anos de idade, que eu apavorente não sabia, ela deixou de andar. Para você ter uma noção, aquela criança que corria, de repente não queria nem andar mais. Ela não queria comer. Depois ela foi internada no hospital e a gente não sabia mais, ela perdeu muito peso, perdeu o mofo. E aí, no processo, a gente descobriu que eram verminose, aquelas mais caseiras, populares, lombriga. É por aí. Era isso. Por aí. Depois que ela fez o tratamento do verminose, ela saiu correndo normalmente. Então, primeira coisa, percebeu essa mudança no quadro? Tem que investigar se não é físico, biológico. Isso. Se afastou a possibilidade, não é nada biológico, físico, então aí é hora de a gente começar a investigar as questões do emocional. E aí identificar um terapeuta, procurar um profissional para estar lidando com isso, para estar colhendo da onde sai esse processo. Isso. Claro que é biológico, é uma predisposição, mas de repente pode ser um abuso, né? Pode ser um trauma, uma rejeição crônica, enfim. Precisa ser investigado, né? Precisa ser acompanhado. É isso aí mesmo. Né? É isso aí. Mesmo. Ok? 10 minutos. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente tem as dicas para evitar depressão e ansiedade. Não é isso que a gente já guardou? E tem ainda algumas perguntas aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai sair. A gente está com um público muito bacana aqui, passando a nossa live. Então, a gente vai sair e a gente vai voltar para poder fazer uma seleção das perguntas que a gente tem aqui, responder mais uma ou duas e dar as nossas dicas. Isso aí. Eu também gostaria de dar algumas dicas dentro do processo de aprendizagem. Você quer fazer um concurso público, você está na fila do Enem e está com dificuldade de passar na prova. O que é que você faz para controlar seu emocional? Eu tenho umas dicas para você, a gente volta já já, tá bom? Isso aí. Combinado? Desliguei, né? Como é que é assim? Eu acho que vai